Tá acordado ainda? Ou já foram dormir? Oi, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Prometi que estaria aqui 11h30, né? E estou. Espero que vocês estejam bem, apesar dessa pandemia. Espero que vocês estejam bem de saúde, apesar das dores da fibromialgia. Eu prometi que eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o questionário de fibromialgia que eu criei para o meu TCC, também para saber um pouquinho como que anda a vida das pessoas que têm fibromialgia. Eu postei há 2 dias atrás esse questionário, mais ou menos 300 pessoas responderam. E eu fiquei bem feliz porque me ajudaram muito. Boa noite, Marlene, José, que está assistindo. E eu vou só esperar entrar mais algumas pessoas para poder falar mais um pouquinho sobre essas respostas, porque é bem importante vocês saberem como que andam, como está sendo a vida das pessoas que têm fibromialgia hoje. Eu fiz algumas questões aqui e os dados são bem surpreendentes, assim. Eu já imaginava que vocês iriam responder tudo, mas algumas coisas assim me deixaram preocupadas. Boa noite, Raquel, tudo bem? Gente, para quem não sabe, para quem tá há pouco tempo no meu blog, meu nome é Dalila, tá? Eu que criei o blog de uma jovem fibromialgica para a gente falar sobre fibromialgia, obviamente, mas também falar sobre outros assuntos da área da saúde. Eu faço fisioterapia aqui em São Paulo, na faculdade Uninove, que é a Universidade 9 de Julho. E ano que vem, final do ano que vem, eu termino, se Deus quiser, a faculdade de fisioterapia. E uma das áreas que me interessa muito é a área reumatológica, né? Porque eu posso cuidar de pacientes não só que têm fibromialgia, mas que têm artrite reumatoide, artrose, outras doenças reumatológicas e autoimunes, né? Como o lúpus também. E vai ter mais um questionário que eu vou precisar fazer, que é sobre cervicalgia, que é dor nessa região aqui da cervical. Em uma das perguntas que eu fiz aqui no questionário era se vocês sentiam dor, né, nessa região cervical. Deixa eu ver quantas pessoas responderam, ou melhor, qual é o índice aqui de pessoas que sentem dor nessa área. Olha, gente, 94,4% das pessoas que responderam esse questionário sentem dor no pescoço. Né? Eu sei que quem tem fibromialgia, na verdade, sente dor em todo o corpo, né? Não apenas no pescoço. Mas esse dado que eu estou informando para vocês é muito necessário, porque eu vou fazer um questionário só sobre dor na cervical. E eu vou precisar que vocês que responderam esse questionário respondam esse próximo que eu vou liberar amanhã, tá bom? Bom, já tem bastante gente me assistindo. Boa noite, Lenice, Raquel, Sani, ótima noite para vocês, espero que vocês estejam bem, estou muito feliz que vocês estão aqui, tá, acompanhando, e a gente vai conversar um pouquinho. Eu sei que hoje é sábado, não sei se vocês já tomaram remédio para dor, como tá sendo, mas eu vou ser um pouco breve pra gente não ficar estendendo muito, porque eu sei que tem pessoas que tomam remédio, ficam sonolentas, né, precisam dormir. Lenice, boa noite também. Olha, gente, vamos lá então as questões, tá? Deixa eu ver aqui. Uma das perguntas era há quanto tempo você sente dor? Para quem respondeu, 56,5% já sente as dores da fibromialgia há mais de 10 anos. Então, esse grupo que respondeu as questões já sente dor há mais de 10 anos. 41% das pessoas que responderam sente dor há mais de 1 ano e
pouquíssimas pessoas, deixa eu ver qual é a porcentagem aqui, 2,3% começou a sentir dor há mais ou menos 6 meses, tá? Uma outra pergunta muito importante pra gente que tem fibromialgia, deixa eu sair aqui do Facebook, senão vai ficar vindo notificação o tempo todo. Uma outra questão muito importante pra gente que tem fibromialgia, eu decidi colocar essa no questionário, se alguém da sua família te ajuda. Né? Fica uma pergunta meio ampla, mas ou ajuda financeiramente ou ajuda em casa. Então, as pessoas aqui, imagina qual foi o total aqui. Vocês acham que tem alguém que ajuda em casa ou não? A maioria, tá? 42,1% respondeu que sim, tem alguém que ajuda nos deveres de casa, ajuda de alguma forma. 35,2% respondeu que às vezes e 16,7% respondeu que não tem a ajuda da família, tá? Lembrando que foram 316 pessoas que responderam esse questionário. Outra questão era qual a sua idade quando você descobriu? Eu coloquei aqui as alternativas. Descobriu na infância, que umas 20 pessoas eu não consegui voltar. Vou ver se alguém mais entra para eu continuar falando sobre os resultados. Desculpa, gente, caiu a conexão e eu não consegui voltar para aquela live que eu estava fazendo, tá? Me desculpa para quem está assistindo que realmente caiu a conexão, não consegui voltar, tá bom? Mas estou aqui firme e forte. Então, gente, as últimas questões que eu falei eram há quanto tempo as pessoas sentiam dor. Como eu falei estava falando na outra live, as pessoas sentem dor já há mais de 10 anos, né? Segundo o questionário, as pessoas já estão sentindo dor há muito tempo, há mais de 6 anos. Só 2% falou que sente dor há menos de 6 meses. A outra pergunta era se alguém ajudava em casa, se alguém te ajudava, alguém da família. 42% respondeu que ajudava, tá? 42% que tinha uma ajuda. Algumas pessoas, 5% moram sozinhas. 16% responderam que não tem ajuda da família. Por que eu coloquei essa questão? A gente sabe que, infelizmente, as pessoas da nossa família têm muito preconceito, as pessoas acabam não entendendo a nossa situação, não acabam aceitando o diagnóstico, acabam achando que a gente tem preguiça ou que não quer fazer nada, mas a gente que tem fibromialgia sabe como é a nossa condição, como é difícil a vida, né, com fibromialgia, como é difícil fazer os trabalhos domésticos, como é difícil ficar medicada e acordar cedo, é praticamente impossível, porque as pessoas têm que tomar medicamento, né? Principalmente aquelas pessoas que são mais idosas, precisam tomar os medicamentos e que também são antidepressivos, né? Para ajudar a eliminar a ansiedade e ajudar a dormir. Então, é muito complicado uma pessoa que tem fibromialgia e não tem a ajuda da família. Né? A gente já não consegue ter mais aquele pique de antes. A gente não consegue fazer as coisas como a gente fazia antigamente. Então a ajuda da família é super importante. E de 316 pessoas, a maioria respondeu que 42% respondeu que tem uma pessoa que ajuda, 35% disseram que é às vezes, tá? A idade, né? As pessoas descobriram já isso há mais de 10 anos, né? E eu perguntei aqui qual a sua idade quando você descobriu que tinha fibromialgia. A maioria, 61%, disse que foi na fase adulta. E 34% disseram que descobriram a fibromialgia quando já estava acima de 40 anos. Os estudos mostram hoje que a maioria das mulheres elas acabam descobrindo que tem a fibromialgia depois dos 30 anos. Então, essa fase aqui de 40 anos é aceitável. Deixa eu ler os comentários.
O fisioterapeuta diz que que fibromialgia não é doença, é psicológico. Ele está totalmente enganado. Como eu falei no início da outra live, né, que a gente estava fazendo, eu faço fisioterapia na Uninove aqui de São Paulo. Se tem uma coisa que eu aprendo sempre nas aulas, é que a gente não pode mensurar a dor do outro. Como a fibromialgia ainda não tem nenhum exame que mostre, que comprove aquilo que você está sentindo, né? Tem alguns estudos que falam que daqui a algum tempo vai ter um exame que vai nos ajudar, mas não tem aquele exame, hoje não tem no SUS, não tem no particular ainda, enfim. Então, a gente não pode falar que a dor do outro é assim ou assado. A gente tem que acreditar na dor do paciente. Primeiro de tudo, a gente tem que acreditar na dor dele e tentar aliviar, amenizar a dor. Então, o meu nível de dor, o meu nível de sensibilidade é totalmente diferente do seu nível de sensibilidade. A gente pode, por exemplo, eu vou tocar, lógico que eu tocando na minha pele eu vou ter um nível de sensibilidade. Se meu marido vir aqui e me apertar, o meu nível de sensibilidade vai mudar. Assim como o meu nível de dor é diferente do nível de sensibilidade da dor do meu marido. Então a gente não pode falar que fibromialgia é uma doença psicológica. Não é. Ela traz consequências, ou seja, como depressão, ansiedade, né? Por quê? Porque a gente já não tem mais aquele pique que a gente tinha antes. Então é comum, é normal, uma das comorbidades da fibromialgia trazer junto a depressão. Gente, é só a gente parar para pensar assim. Olha, eu tenho fibromialgia já tem 6, 7 anos. Há 6, 7 anos atrás, ou antes disso, eu fazia coisas na minha casa, eu tinha uma outra vida, né? Eu vivia de uma outra forma, eu conseguia fazer caminhada, eu andava 7 quilômetros quando eu era adolescente. Eu pedalava quase 80 quilômetros no final de semana. Imagina hoje. Eu tô com 31, vou fazer 32 anos. A minha vida é totalmente diferente. Aquilo que eu conseguia fazer sem fibromialgia, hoje eu não consigo fazer. Às vezes até posso conseguir fazer alguma coisa, mas é limitado, entendeu? Então a fibromialgia é uma doença que nos limita em muitas coisas. Até uma das questões que eu coloquei era se não é psicológico. Fibromialgia não é psicológico, gente. Esquece isso. Fibromialgia é uma doença reumatológica, tá? Que traz como comorbidade a depressão, a ansiedade, entendeu? Mas a fibromialgia não tem nada a ver com doença psicológica. O que acontece é que os estudos falam que a maioria das mulheres que têm fibromialgia, infelizmente, sofreram algum trauma no passado, né? Sofreram algum trauma. Tem mulheres que têm fibromialgia e elas desenvolveram a fibromialgia depois do parto. Outros foi devido a algum trauma direto ou indireto. Direto, gente, é um trauma causado por um acidente. Indiretamente, por exemplo, uma tentativa de estupro, alguma coisa assim na infância, entendeu? Então a maioria das mulheres, infelizmente, tiveram algum trauma e desencadearam até uma cirurgia, tá? Para vocês terem noção, até uma cirurgia pode desencadear a fibromialgia. Um exemplo disso eu tenho na minha família. A minha tia, a minha tia Conceição, ela tem diagnóstico de fibromialgia e ela teve que fazer uma cirurgia na coluna, artrodese. Ela teve que colocar os pinos na coluna. Depois disso, ela teve os sintomas de fibromialgia e há mais ou menos 2 anos ela tem um diagnóstico. E é claro, como consequência disso, tem depressão e tem ansiedade. A depressão e a ansiedade, elas andam junto com a fibromialgia, pelos motivos que eu já falei para vocês. É muito difícil você ter fibromialgia e você não ter nenhuma dessas doenças, tá? Mas a fibromialgia é uma doença reumatológica que traz dores musculares e articulares, tá? Por mais que não tenha ainda um exame para comprovar mesmo que o paciente está com dor, mas pelo que a gente entende na área da saúde, quando o paciente chega falando que ele tem dor, a gente tem que tratar isso como realmente ele está sentindo dor e não como uma doença psicológica, tá? Quem sente dor não vai mentir, tá bom?
Pena, realmente não acreditam. E infelizmente, a maioria das pessoas que não acreditam fazem parte da nossa família, que eram as pessoas que tinham que nos dar suporte, pessoas que tinham que nos dar base. Essas pessoas não se colocam no nosso lugar, né? E aí começam a criticar. Então vou botar um questionário aqui. Eu perguntei aqui, uma das perguntas foi quanto tempo levou para a pessoa ter o diagnóstico, né? 61%, mais de 61% responderam que mais de um ano, levou mais de um ano para ter o diagnóstico. Porque assim, gente, o diagnóstico de fibromialgia é um dos diagnósticos mais difíceis, né? Porque a gente tem que fazer o seguinte, passar por vários médicos, isso quando a gente não acha um bom de início, a gente tem que passar por vários, para fazer vários exames, para descartar outras possíveis doenças, e aí quando não acham nada mesmo, né? E mesmo assim ela apresenta dor, edema, que é um inchaço, e, por exemplo, já tem histórico de depressão, já tem histórico de ansiedade, e nos exames mostram que não tem uma outra alteração, o reumatologista, ou fisioterapeuta mesmo, ele acaba dando esse diagnóstico de fibromialgia, porque não tem nada, não aparece nada nos exames, né? Às vezes a pessoa não tem, realmente pega os exames lá, tá normal, mas ela tá relatando que ela tem dor, ela tem dor bilateral, que é dos dois lados. Eu já falei pra vocês aqui como é feito o exame, né? O exame que é relacionado ao toque. O reumatologista ou o fisioterapeuta, ele pega os dedos, vai apertar em locais específicos do corpo, são 16 pontos, e se você tiver dor, né, por mais de 11 pontos, é um indício de que você tem a fibromialgia. Foi isso que aconteceu comigo, porque eu passei por 9 médicos, 9 especialistas, para descobrir que eu tinha fibromialgia, né? E foi nesse último exame bilateral que a reumatologista já deu o diagnóstico. Fora que eu tava toda inchada já, né? Já tava bem inchada, fora por causa dos medicamentos que eu já tomava para depressão também. Eu já tinha depressão antes de ter fibromialgia. Então, juntou tudo. Eu tive que fazer acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, com um reumato, né, para conseguir chegar nesse diagnóstico de fibromialgia. Então é bem demorado, geralmente leva muito mais de um ano, tá? Outra pergunta aqui super interessante que eu coloquei é por quantos médicos diferentes você teve que passar para conseguir o diagnóstico correto. Tinha 3 opções: na primeira consulta, após o segundo médico, ou passou por vários especialistas para conseguir o diagnóstico. Gente, é o que eu sempre falo pra vocês, a maioria sofre porque tem que passar por vários e vários médicos para conseguir o diagnóstico, porque não é fácil, não tem um exame ali para mostrar, né? Então 69,4% das pessoas disseram que passaram por vários especialistas até descobrir. É um sofrimento, porque para quem precisa do SUS, vocês já sabem como é, uma droga, né? Para conseguir, em questão de prazo, de data, vocês têm que fazer um monte de exame. Eu falo porque eu fiz muita coisa pelo SUS, eu não sou rica, então eu precisei do SUS. Lá, eu fiz em Campo Grande, porque eu não sou daqui de São Paulo. Então lá em Campo Grande, o SUS lá ainda funciona e é muito bom. Só que em relação a prazo, tem muitos exames que demoram 2, 3 meses. Isso vai levando tempo e você está sentindo dor. Então demora muito, muito mesmo, tá? Outra pergunta que eu coloquei aqui é como foi receber o diagnóstico. Aí as duas opções, que a pessoa já suspeitava, ou outro que a pessoa não conhecia a doença e ficou preocupada. 64% não sabia o que era fibromialgia. Só descobriu quando recebeu o diagnóstico. Deixa eu ler aqui. Passei por vários especialistas, eu passei por um só e ele já deu o diagnóstico. Você é sortuda, Zilda, eu passei por vários, eu acho que muita gente passou por vários aqui. Minha amiga sempre faz exames de sangue, mancha roxa, mais no período menstrual.
Mancha roxa tá sempre ligada à doença reumatológica, né? A Azuleide aqui é interessante, ó, em 2010 eu percebi algo errado, mas o certo eu não sei exatamente, pois fui há muito tempo, tenho dores e sentia no quadril quando criança. Tem muita gente que eu já conversei aqui no grupo e já me falaram assim que já sentia desde a infância, né? Eu sentia muitas dores quando eu era criança, mas eu não sei ao certo se já era fibromialgia, porque as dores se intensificaram mais na adolescência, já entrando para a fase adulta. Outra parte do questionário aqui, eu coloquei vida após o diagnóstico, né? Que é após descobrir que tem fibromialgia. A pergunta é: você consegue fazer os trabalhos de casa como antes? Essa pergunta é óbvia. Para quem tem fibromialgia, é uma pergunta óbvia. Adivinha quantas pessoas falaram que não conseguem fazer? 90% das pessoas, 90% das pessoas que responderam o questionário, que são 316 pessoas, elas comentaram que não conseguem fazer os trabalhos de casa. Tem algumas pessoas que responderam que conseguem, 3,7% conseguem. Aí eu fico pensando assim, os outros porcento é que talvez, às vezes consegue, às vezes não. Mesmo a gente sentindo dor, a gente tem que fazer, né? Quem é casada, quem mora sozinha tem que fazer de qualquer jeito o trabalho de casa, tem que fazer. Só que a questão é, você consegue fazer da mesma forma que você fazia antes de ter fibromialgia? Né? É isso que eu sempre falo, a nossa vida é marcada antes da fibromialgia e infelizmente, porque a gente não consegue fazer as coisas da forma como a gente fazia antes e a gente tem que se aceitar, né? Porque quanto mais raiva e mais você se cobra, quanto mais você se cobra, pior você vai se sentir. Quando a gente gera esse excesso de cobrança em cima da gente, a gente se frustra muito e acaba fazendo coisas que não é para fazer. Eu falo por mim. Eu sempre converso muito aqui com meu marido, ele que me ajuda pra caramba em tudo aqui que eu tenho que fazer em casa. E muitas vezes a gente tá bem, tem um dia assim que a gente tá bem, que a gente não tá sentindo tanta dor, a gente quer fazer tudo naquele dia. Eu não sei se vocês são assim, mas tem dia que eu falo, ai, graças a Deus, hoje eu estou com pouca dor, vou aproveitar, vou limpar a casa, vou dar aquela geral e vou fazer aquilo que eu amo limpar a casa, amo. Apesar das dores, eu amo deixar minha casa limpinha, cheirosinha. Só que tem dia que eu acabo fazendo coisas demais, coisas que estão além do meu limite, né? E é nesses dias que eu me ferro. Gente, eu não consigo andar. Meu pé já começa a inchar no final do dia, depois que eu fiz tudo que eu não tinha que fazer e fiz. Meu pé começa a ficar aquela bola e no outro dia de manhã eu não consigo andar. É assim que a gente faz quando a gente começa a colocar excesso de vontade, sabe? Quando você não pode, você sabe que você não pode fazer e você quer fazer. A gente tem que saber nosso limite, né? Hoje em dia eu tô aprendendo, a gente vai tomando umas vergonhinhas na cara assim que a gente sabe, poxa, eu sei que eu vou ficar ruim, por que eu vou fazer, né? Então a gente tem que saber qual é o nosso limite. Lembra que eu falei das dores no pescoço? Essa parte aqui da cervical? Eu não sei vocês, como que vocês acordam, se vocês sentem mais dor na hora que vão dormir ou na hora que acordam. Mas eu sinto muita dor mesmo. E às vezes faço um alongamento, que é o que dá uma melhorada, né? Mas às vezes a dificuldade, as dores que a gente sente é tão grande, e principalmente agora, por causa dessa quarentena, por causa de tudo isso que a gente anda vendo no mundo, essa parte aqui é uma parte que fica muito tensa. Eu não sei você, aperta aqui em você, é duro, você tá tenso. Isso aqui tem muito a ver com o nosso lado emocional. Quando a gente tá bem, quando a gente tá zen, né?
isso, o nosso trapézio, ele fica mais relaxado. O meu tá duro que nem uma pedra. Geralmente sou eu que faço a massagem nos outros e eu quase não recebo nenhuma, porque as pessoas não sabem fazer a massagem corretamente, né? Se as pessoas fazem a massagem de qualquer forma, você fica cheio de dor. E é sério. Então eu fiz uma pergunta aqui. Você tem dores no pescoço? 94,4% das pessoas que têm fibromialgia responderam que sim, que tem dor. Eu vou fazer um questionário, vou colocar no domingo, tá? Vou colocar amanhã para vocês. É um questionário só relacionado à dor na cervical. Dalila, você sabe se o sintoma de sentir as mãos tremendo um pouco pode ser sintoma relacionado à fibro? Essa pergunta é interessante porque assim, gente, para quem toma remédio antidepressivo, o próprio remédio antidepressivo pode causar esse tremor nas mãos. Eu tomava alguns medicamentos para depressão e eu ficava tremendo muito e eu parei, tá? É até um termo que o pessoal usa, parkinsonismo, de Parkinson mesmo, entendeu? Tem alguns medicamentos que causam isso. Então, pode ser o medicamento em si. A pessoa com fibromialgia, geralmente ela tem fraqueza muscular, principalmente nas mãos, tá? Então, um dos sintomas, por causa do medicamento, sim, a fibromialgia, ela traz a fraqueza. Dependendo do que você tá pegando, se você tá abrindo uma garrafa, enfim, pode ter esse tremor também. Deixa eu só terminar aqui o questionário, daqui a pouco eu já leio aqui os comentários de vocês, tá bom? Essa foi a pergunta que mais me preocupou. Lembra que a gente estava falando sobre remédio? Então, quantos medicamentos você toma por dia? Eu coloquei opção 1, 2, 3, 4, mais de 5. Na verdade, o meu gráfico aqui, ele ficou parecendo uma pizza. Vou até mostrar pra vocês, vou ver se dá pra virar aqui pra vocês. Ó, quantos medicamentos? 28,2%, né? Toma mais de 5. Mais de 5. Às vezes a pessoa toma remédio para hipertensão, toma algum remédio antidepressivo, remédio para dormir, enfim. Então as pessoas estão tomando muitos medicamentos. E muitas vezes tomam vários medicamentos e ainda assim continuam sentindo dor, né? Eu tô lendo um artigo que fala muito sobre a importância da vitamina D. Não só mas para diminuir os sintomas de corona, do Covid-19. A importância da vitamina D, a vitamina D ela é extremamente importante, não só para a gente ingerir, para diminuir as dores, mas também através do sol. O sol, não sei como que é a cidade que vocês moram, mas o sol é fundamental, tá? Pra gente melhorar os sintomas da dor, né? dessa fadiga muscular que nós sentimos, que a maioria de nós, um dos piores sintomas pra gente, além da dor, é a fadiga, né? A fadiga crônica. Então, o sol, a vitamina D é super importante. Uma questão que, assim, é bem íntimo, mas a gente precisa saber e a gente precisa conversar, é sobre a libido, né? A fibromialgia afetou a sua libido ou desejo sexual? 80% respondeu que sim. E eu tenho certeza que a maioria dessas mulheres que responderam isso tem a ver com fator hormonal, porque quando a gente vai envelhecendo, é normal isso acontecer, tá? Por causa dos hormônios mesmo, né? O desejo sexual, o apetite sexual ele diminui, mas também os medicamentos fazem isso, tá? Então, 80% das pessoas estão com a libido afetadas. E isso aqui é muito sério, porque eu não sei se vocês acompanham sempre os outros grupos de fibromialgia. Eu tenho a minha página, mas eu também participo de vários grupos.
E eu vejo quantas mulheres estão separando, quantos casais estão se separando. As pessoas não se colocam mais no lugar do outro, e se acabou o sexo, acabou tudo, né? E eu penso assim, se a pessoa tá do nosso lado e ela não nos entende, então é porque ela nunca nos amou. É uma coisa muito séria, muito triste, muitas pessoas se separando por conta que não tem mais a vida sexual de antes. E a culpa não é nossa, a gente não escolheu ter fibromialgia, né? Infelizmente a gente tem, e a gente tem que, né, fazer de tudo pra gente viver bem. Mas não é fácil viver com fibromialgia, correr o risco de perder a pessoa que tá do seu lado porque sobre as mãos. Diana, você tá falando sobre o tremor, né? Olha, se você tem desde criança, mas você não foi ainda, você já buscou tratamento, alguém já fez tratamento com homeopático, mas e agora? Você não foi no reumato, não foi no neuro? Tem que ver isso, porque não é normal ficar, se você não tá tomando medicamento e tá tendo tremor, isso não é normal, né? Uma pergunta que eu fiz aqui foi sobre a dificuldade, justamente por causa das mãos, né? Sente dificuldade de abrir uma garrafa com tampa? 86% respondeu que tem dificuldade em abrir uma garrafa. Eu tenho muita. Gente, vou contar um negócio pra vocês vão rir. Eu comprei um sabão, uma caixa de sabão em pó. Esses dias eu fui limpar a casa e eu coloco sabão em pó, coloco água sanitária. E era uma caixa de papelão. Gente, eu não tava conseguindo abrir aquele trequinho da caixa, sabe? Gente, que vergonha. Eu mostrei pro meu marido, eu falei, Felipe, eu não tô conseguindo abrir a caixa de sabão. Aquele negocinho que você puxa pra você desperdiçar o sabão. Gente, eu não tava conseguindo. Aí eu fiquei rindo, né? Eu falei, vou fazer o quê? Vou rir. Falei, cara, uma caixa de sabão, de papelão, eu não tava conseguindo abrir. Então, a nossa dificuldade em abrir tampas de garrafa, abrir qualquer objeto, a nossa mão, ela também tá com uma força totalmente diferenciada. E o que é bom, falando de fisioterapia, tem as bolinhas, né? Aquelas bolinhas fisioterapêuticas, o pessoal gosta de comprar essas bolinhas para dar pro cachorro. Pois é, não comprem pro cachorro, comprem pra você. Compra e fica apertando, sabe? 10 vezes, 3 sessões de 10, aperta e solta. Isso você tá treinando, tá? As bolinhas são muito boas. Eu tenho que tomar vergonha na cara e tenho que fazer isso com as bolinhas que eu compro pra minha cachorra, porque é o tratamento que realmente funciona, ameniza, né? Porque a nossa mão, ela também fadiga. Os nossos músculos, eles fadigam muito rápido. Então, 3 sessões de 10 é o suficiente para você fazer por dia, para você não ter essa perda, né? Da sua força muscular. Uma outra questão, tô terminando, tá, gente? Só tenho mais 3 questões para me comentar com vocês. Se vocês têm dificuldade para dormir. Quem tem fibromialgia tem dificuldade para dormir. Não tem essa, né? 91% respondeu que tem dificuldade para dormir. Só não tem dificuldade para dormir quem se dopa mesmo, né? Quem se dopa mesmo, toma remédio muito forte e realmente não tem essa dificuldade. E tem dificuldade para ficar acordado. Mas a pessoa com fibromialgia mesmo, ela já tem muita dificuldade para dormir, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade tão grande, principalmente agora, gente, com esse negócio desse corona, tá sendo um inferno. Porque a gente já fica ansiosa, a gente fica preocupada, a gente sente mais dor do que a gente estava sentindo normalmente. Eu não sei vocês, mas comigo tá sendo assim. Eu trocando o dia pela noite. E olha que eu tô estudando por EAD em casa, à distância, né? Minha faculdade não é à distância, mas por causa do corona a gente tá estudando em casa. Gente, tá sendo um inferno esse negócio desse corona e a gente doido pra sair de casa e não pode. Já tem quase 2 meses que eu e meu marido a gente tá em casa. E não tá fácil. A gente tem que agradecer a Deus por a gente estar com vida,
né? E agradecer pela família, que graças a Deus ninguém da minha família se machucou, nem meu marido e tal, mas nem meus pais. Mas, gente, é tão difícil você ver tanta coisa assim que você tem. Eu não vejo mais televisão. Eu vejo série pra ver se eu mudo, sabe? Os meus pensamentos, ou vou estudar. Mas eu não vejo mais nada disso, porque se eu ver, é aí que eu não durmo mesmo. Tá muito complicado pra quem tem depressão, pra quem tem síndrome do pânico, tá triste. São várias crises. Meu marido tem que me aguentar várias vezes aqui com muita crise de choro, de ansiedade. A gente brinca, a gente coloca alguma coisa pra brincar e tal, mas a ansiedade não sabe o que fazer. Eu sou cristã, eu oro, eu falo com Deus pra tirar a angústia, aquela tristeza do meu coração, mas tem horas que a gente não aguenta. E ver tanta notícia ruim é o que mata a gente. Às vezes eu falo pra minha mãe direto pra ela também não ver, porque ela tá bem depressiva. E eu falo assim, olha, abstrai aquilo que é ruim, se apegue àquilo que é bom e tente dormir, porque a maioria das pessoas não tem conseguido dormir. De preocupação, né? A gente não quer morrer. A gente quer viver bem do lado das pessoas que a gente ama, mas tá sendo muito complicado pra gente dormir nesse momento. Ou a pergunta relacionada ao sono ainda: quantas vezes você acorda durante a noite? Gente, eu acordo várias vezes. Eu não sei vocês aí, mas eu acordo mais ou menos umas 3 vezes só pra fazer xixi. Vou dormir tarde. Ainda acordo 36%. Disseram que acorda muito durante a noite, que às vezes nem consegue dormir. E 27% diz que acorda mais de 2 vezes. Então, é uma das partes mais tristes para quem tem fibromialgia, depois de dor e dessas coisas relacionadas à família, dormir. Porque ou a gente dorme e acorda pior do que quando a gente foi dormir, ou a gente não dorme. Essa é a realidade, né? Quantas vezes eu acordei e parecia que tinha passado um carro em cima de mim e eu tava muito pior, com muita dor, cansada, extremamente cansada. Quando você acorda, você trabalha. É assim para quem tem fibromialgia. A gente acorda muito fadigada, muito mesmo. Eu acordei tarde hoje. Fui dormir muito tarde, eu fui dormir era quase 4:30 da manhã. Tá sendo assim pra mim todos os dias. E por causa da ansiedade, né? Das dores e da ansiedade. E eu acordo pior do que quando eu vou dormir. Nossa, quantas vezes eu virei o dia nessa quarentena? E eu não tava assim antes da quarentena. Tipo, tava sentindo muita dor, mas do jeito que eu tô agora, não. Eu fiz a última pergunta, é numa escala de 0 a 10. De 0 é sem dor e 10 é a dor da morte, porque é a dor da morte na escala. Como que estão suas dores essa semana? Tô perguntando pra vocês hoje. É sem dor e 10 é a pior dor da sua vida. Como que tá sendo a sua dor nessa semana? A minha, 4. Graças a Deus eu não posso reclamar. 4 é um nível suportável de dor, é onde eu sinto mais dor na coluna, mais tenho dor, infelizmente. Mas tá no nível 4. Eu não tô sentindo tanta dor assim. Mas infelizmente, a maioria respondeu 100% 8 na escala de dor. 8 é uma dor muito grande. Essa escala de dor na fisioterapia, a gente sempre pergunta para os pacientes porque é muito importante entender qual é a intensidade da dor que o paciente tem. A gente explica qual é o nível da sua dor. É 10, eu estou sentindo uma dor insuportável. Só que nem sempre é 10. A dor que te acorda, se você está dormindo e você acorda por causa da dor, é o nível 6 na escala.
Então realmente 10 é a pior dor da vida. Eu espero que ninguém aqui esteja nesse nível de dor 10. É a dor que você vai parar no hospital para tomar morfina mesmo, porque você não tá aguentando. 16% responderam que sentem no nível 10. Eu espero que depois dessa explicação, que o nível 6 já é um nível que te acorda se você estiver dormindo, né? Você acorda por causa da dor. E eu espero que você não esteja nesse nível 10. De verdade, é o meu desejo que você não esteja sentindo essa dor desse nível. Então, essas foram as questões, essas foram as respostas que nós tivemos, tá? Nesse questionário. Eu agradeço muito às pessoas que responderam, porque estão me ajudando muito. Vai servir para o meu TCC. O meu TCC eu vou fazer sobre fibromialgia, porque eu faço fisioterapia e fibromialgia já é uma das doenças que eu tenho. Não tem outra coisa para se falar. Tem que falar sobre fibromialgia. Tenho que falar como é o tratamento para fibromialgia e principalmente que o fisioterapeuta ele deve acreditar na dor do paciente e não tratar como psicológico, né? Até porque esse não é a função do fisioterapeuta, pelo contrário, né? O fisioterapeuta ele vai habilitar, reabilitar, ele vai devolver para o paciente a vontade de viver, a vontade de fazer aquilo que ele já não conseguia fazer antes. Esse é o papel do fisioterapeuta e não julgar um paciente. Jamais um paciente que vai chegar no consultório, a gente vai ter que olhar para ele de uma forma estranha ou achar que ele está mentindo porque a dor que ele disse que está sentindo não é a mesma dor que eu sinto. Então eu não posso julgar a dor que ele sente, né? E assim, vocês estão me ajudando muito e eu espero que um dia eu possa retribuir. Eu ainda não vi questionários relacionados à fibromialgia. Eu ainda não vi, né, específico para fibromialgia. E eu espero que através desses resultados que a gente teve aqui, a gente possa fazer com que tenha um tratamento mais específico, um tratamento melhor para quem tem fibromialgia, porque a gente merece, a gente precisa, né? A gente precisa muito mesmo. Eu vejo quantas pessoas estão sofrendo com dor e muitas vezes só usando medicamento não traz o efeito necessário, né? A pessoa tem retenção de líquido, a pessoa se sente inchada, acha que está engordando, não fica bem, acaba com a libido. E isso eu vejo que tem trazido muitos prejuízos, né? Fora que a nossa qualidade de vida é muito diferente de quando a gente não tinha fibromialgia. Até as pessoas, né, com que a gente tem convívio, tudo muda quando a gente descobre que a gente tem fibromialgia. Eu falo sempre pra minha tia que a fibromialgia ela é uma peneira. Porque fica na sua vida quem realmente te ama. Fica do teu lado quem realmente gosta de você, quer te ver bem. Porque, ao contrário disso, as pessoas vão sair da sua vida. Muitos amigos, muitos daqueles que vocês achavam que gostavam de vocês vão virar as costas. Não tô sendo pessimista, tô falando o que aconteceu comigo e eu sei que acontece com muita gente aí, que já vieram conversar comigo e falam como que é. É muito triste porque as pessoas da própria família viram a cara, imagine amigo, né? Então, eu espero que vocês fiquem bem, que a gente sempre converse, porque eu tô aqui pra isso, o blog foi criado com essa intenção da gente poder passar informação e também conversar, né? Porque a gente precisa muito disso. Eu vou terminar essa live por hoje. Espero que amanhã a gente converse mais. Tô muito feliz porque vocês participaram. Só vou ver os comentários aqui. Estou com dor, mas fico acordada trabalhando de cuidadora. Nossa, Jeane. Deus abençoe você, viu? E a sua vida, que Deus amenize as suas dores, porque não é fácil ficar acordado ainda trabalhando, né? Você conseguiu, Andréia, se aposentar por depressão e fibromialgia?
Olha, assim, eu não vou falar que bom porque você conseguiu, mas que pena porque você tem fibromialgia e depressão, porque ninguém merece. Zuleide, um beijo bem grande pra você. Abraço de algodão, viu? Sani, eu me acordo porque a dor tá insuportável. E aí eu sou obrigada a levantar. Eu te entendo, minha amiga. Te entendo muito. Uma das dores que me mata, assim, é a dor no meu quadril. Principalmente porque eu gosto de dormir de lado. Então, às vezes eu durmo do lado esquerdo, aí eu não aguento de dor, eu tenho que virar pro outro lado. E eu fico nessa, sabe? Vira na cama e você não consegue achar aquela posição agradável para você dormir, uma posição legal. E às vezes eu ainda coloco um travesseiro no meio das pernas pra ficar, né, no equilíbrio ali da posição, mas mesmo assim ainda sinto muita dor. É insuportável, né? Pra gente dormir, às vezes eu penso, eu não sei vocês, mas às vezes eu penso que a hora de dormir pra mim é a pior. A hora de deitar na cama pra mim é a pior. Porque eu sei que eu não vou conseguir dormir como eu dormia antes. Eu sei que eu vou acordar com dor. Fora que eu acordo várias vezes pra ir no banheiro fazer xixi. E aquilo já me desperta e eu já não consigo voltar a dormir de novo. Aí quando é mais ou menos umas 8h30, 9 horas eu tenho que acordar pra estudar. Porque eu tô tendo aula online e começa às 9 horas. E eu tô morta pra acordar nesse horário. Sabe? Tem sido bem complicado. Eu acho que com você está sendo do mesmo jeito para quem precisa estudar ou para quem precisa trabalhar. Mas enfim, gente, agradeço demais, tá, por vocês estarem aqui. Desejo que vocês fiquem bem, se cuidem, por favor. Quem precisa sair de casa para trabalhar, que Deus proteja vocês. Se cuidem também da mesma forma, álcool gel, máscara, luva. Para quem fica em casa, se cuide também, higienize tudo com água sanitária, tá? Álcool em gel. É isso, meus amores. Um beijo bem grande pra vocês e abraços de algodão, tá bom? Que vocês fiquem bem, tá? Um beijo, beijo, beijo. Fui!